O primeiro passo, então, nós já falamos. O segundo passo é o quê? É definir aí um plano de coleta de dados em relação àquele tipo de KPI que você quer definir a sua meta. E o que é um plano de coleta de dados? Vamos dar um exemplo aqui. Um plano de coleta de dados é como se fosse algo desse tipo. Você define se esse plano de coleta de dados é para um KPI de progresso ou um KPI de resultado, qual a relação desse tipo de KPI com o objetivo mais estratégico da empresa que você está tentando atingir. E aí você faz a seguinte pergunta: sobre esse determinado KPI, o que eu devo medir? Qual é a etapa do processo que eu vou medir? Qual é a unidade de medida desse tipo de dado, né? Qual é o tipo de dado? Qual é a especificação desse dado? Qual é a definição operacional desse dado? Qual é a folha de verificação na qual eu vou fazer o registro desses dados? Qual é o tamanho da amostragem? E quem vai ser o responsável por coletar esses dados? Vamos dar exemplo sobre o tempo de realização de setup, que é nosso indicador de hoje de progresso. Então, o que eu vou medir? Eu vou medir o tempo de realização de setup. Qual é a etapa do processo? Suponha que eu vou medir no torneamento de CNC para cilindros especiais da linha XYZ. Vamos supor que essa é a operação restrição, essa é a operação gargalo. Então, lá eu preciso ter a máxima eficiência. Então, é lá que eu vou medir o quê? O tempo de realização de setup. Qual é a unidade de medida? Eu vou medir em minutos. Qual é o tipo de dado? Esse é um tipo de dado que a gente chama de dado contínuo. Qual é a especificação? Bom, a minha especificação hoje é que eu tenho que realizar um setup no máximo em 30 minutos. Qual é a definição operacional? O que é um tempo de realização de setup? É o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote posterior, essa é a definição de setup. Por que é importante essa definição? Porque se isso não for padronizado, cada um vai interpretar setup de um modo diferente e você vai coletar aí um dado errado porque a definição padrão não está alinhada. Aonde eu vou anotar? Numa folha de verificação chamada formulário número 123. Qual é a amostragem? Sempre que ocorrer um setup no CNC e nos próximos 15 eventos, ou seja, toda vez que acontecer um setup no CNC e nos próximos 15 setups, eu vou coletar essa informação, esse dado. Quem vai ser responsável vai ser o Ayrton. Então está aqui um tipo de dado que eu planejo coletar no processo sobre um indicador que é chave para mim, nesse caso um indicador de progresso que é o setup. Aqui tem um outro exemplo de um outro tipo de dado que não é contínuo, é um dado atributivo. Por exemplo, eu quero medir o número de bolhas em para-brisas, bem como a sua localização, forma e tamanho. Eu produzo para-brisas de vidro para uma determinada montadora, para um determinado veículo, e eu estou tendo problemas em relação à qualidade desses para-brisas com bolhas. Então, eu vou medir o que? Bolhas. Realmente tendo aí a localização, a forma e o tamanho, além da quantidade. Qual é a etapa do processo? Eu vou medir a inspeção final a princípio. Qual a unidade de medida? É o número de defeitos de bolhas que eu vou encontrar nesse vidro. Tipo de dado é um atributo, né? Não é um valor contínuo, é um chamado atributo, ou tem defeito ou não tem defeito. Especificação, o quê? Eu quero que o vidro tenha ausência de bolhas, não pode ter bolhas. A definição operacional, bolhas oriundas do processo de resfriamento com diferentes tamanhos, formatos e posições no para-brisa. Então, está aqui. E folha de verificação, formulário é um outro formulário, né? Que ludicamente eu coloquei aí formulário número 456, é onde você vai registrar esse tipo de dado. Amostragem em 100% dos vidros inspecionados. Aqui também o Ayrton vai ser responsável. Então, perceba bem, aqui é como eu planejo coletar o meu dado para que eu tenha aí alguns cuidados. E qual é a razão principal, pessoal? A razão principal é para que eu possa, com esse plano, minimizar o risco de coletar um dado errado no processo. Então,
toda vez que eu planejo coletar dados e não faço isso de uma forma informal, eu minimizo o risco de coletar um dado errado, que a gente chama de MSA. E vamos dar um exemplo agora sobre essa folha de verificação que está contida no plano de coleta de dados. Então, vamos dar esse exemplo aqui do formulário 123, para medir o que? O tempo de realização de setup. Como seria um exemplo da folha de verificação que está contida lá no plano de coleta de dados? Então, aqui eu vou ter N coleta de dados, eu vou ter 15 coletas, como nós já mencionamos. Aqui é o número do part number, o número do produto que eu vou acompanhar. Está aqui, ou que apareceu naquele momento, pode ser que eu tenha outros produtos, não tem problema, mas aqui eu preciso dar especificidade em relação a ele. A etapa do processo, que é lá no torno, a hora que começou, a hora que terminou, o tempo total, que é um menos o outro, a minha meta, a lacuna, ou seja, o quanto eu gastei, menos o quanto eu deveria gastar. Então eu tenho uma lacuna aqui de 25 minutos, uma vez que a minha meta é 30 e eu atingi 55 minutos. Eu sou o responsável por coletar aquele dado. E aí algumas observações que o Ayrton lá na hora que foi coletar os dados, ele observou, né? Olha, eu observei que o operador está deixando o posto de trabalho para procurar ferramentas. Ele gastou aí 8 minutos. Está aqui aí uma oportunidade no ponto que a gente chama de atividade de setup externa, né? Tudo tem que estar na mão do operador antes de começar o tempo de setup interno, que é aquele tempo onde necessariamente eu preciso ficar com a máquina parada. Então está aqui um tipo de folha de verificação do tempo de setup, que é um dado contínuo. Aqui está um exemplo de folha de verificação para um dado atributo, que é aquela bolha no para-brisa. Então tem aqui a folha de verificação para a localização de bolha, está aqui o nome do produto, material, dados, algumas observações, e aqui eu coloco a quantidade de bolhas que eu encontrei no para-brisa, qual é o formato e o tamanho da bolha, bem como a sua localização. Aqui está próxima do canto esquerdo do vidro, porque em função da localização, do tamanho, quantidade e formato, eu posso presumir, eu posso intuir algum tipo de causa para solucionar o problema. Então está aqui o nosso plano de coleta de dados, tanto para variáveis contínuas como para atributos.